Amém. Amém? Tudo bem? Podem ir para o culto infantil. Eu quero convidar vocês ao texto de Mateus, capítulo 12. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 17 ao 21. A minha tradução, a minha versão aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Mateus, capítulo, é o primeiro livro, do Novo Testamento. Mateus, capítulo 12, do versículo 17 ao 21, diz assim: Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Irmãos, nesse texto aqui, que é claro, está falando sobre Jesus. Aqui Jesus havia curado pessoas e ele havia dito às pessoas que não falassem publicamente quem ele era. E aí o evangelista Mateus, ele então, ao escrever o seu evangelho, diz que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Isso está em Isaías 42, do 1 ao 4, essa profecia dizendo exatamente como seria, ou como Jesus então falaria, como ele testemunharia, como ele, no poder do Espírito Santo, estaria falando para as pessoas, estaria trazendo a mensagem de Deus, estaria trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Nos versículos 19 e 20, nós vemos quando diz, eu vou ler novamente só para você fixar aí, versículo 19 e 20 diz: Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Então, nesses versículos 19 e 20, nós vemos que Jesus soube tratar as pessoas com misericórdia, como se elas fossem caniços, ou varas que estavam rachadas a ponto de se quebrar, ou como pavios que estavam quase se apagando. O sentido dessas palavras é que Jesus foi aquele que, diante do sofrimento, diante dos conflitos, diante de tantas coisas que aquele povo estava sofrendo, muitos já quase se apagando a sua fé, a sua esperança, mas Jesus é aquele que chega e traz a palavra de Deus e traz a mensagem de salvação. Na verdade, Ele é a própria salvação, porque Ele é o Salvador, é o enviado por Deus para trazer salvação, mas Ele sabe tratar, sabe falar àquelas pessoas com misericórdia, com cuidado, com amor, e assim é hoje também. Quantas pessoas nos dias em que nós vivemos, nós somos uma geração que tem seus conflitos, que tem seus problemas. Não podemos, é impossível a gente esquecer que nós saímos há pouco de uma pandemia, onde milhares de pessoas perderam suas vidas, outras ficaram com sequelas em sua saúde, que talvez vão levar por toda a sua vida. Quantas e quantas famílias que choraram e ainda choram, como consequência, por conta da pandemia que nós tivemos no ano de 2020, finalzinho de 2019, 2020, e aí passaram-se já 4 anos e um pouco, mas ainda há sequelas disso. Mas não só isso, nós somos a geração dessa revolução tecnológica, eu diria, da informação, a geração das redes sociais, onde as mudanças acontecem cada vez mais, de maneira mais rápida. Mas somos também, talvez, a geração que mais adoece psicologicamente, emocionalmente e mentalmente da história da humanidade. Nós vemos crianças com crises de ansiedade, depressão. Eu estou dizendo criança porque vai subindo, adolescente, adulto e idoso, e quantas pessoas, crises
síndrome do pânico e tantos outros transtornos de ordem psicológica e emocional, o número de suicídios aumentando cada vez mais, o número de divórcios aumenta, e aumentou na pandemia também, o número de homicídios, e aí a gente poderia citar várias e várias coisas que são do nosso tempo e que elas têm aumentado cada vez mais. E quantas pessoas aflitas, quantas pessoas, aquele texto de Mateus 9, quando diz que Jesus olha para a multidão e se compadece delas porque estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor, é tão atual que foi escrito há cerca de 2000 anos, e a gente olha e diz, mas hoje continua da mesma forma, talvez pior. As multidões aflitas, como ovelhas, cansadas, sofrendo, como ovelhas que não têm pastor. Ainda assim, é o nosso tempo, mas esse texto, os versículos 19 e 20, mostram o quanto Jesus é aquele que vem trazer a mensagem de salvação, aquele que vem ser a solução dos nossos problemas. Mas Ele sabe como falar, Ele sabe como tratar. E se a gente voltar um pouquinho aí para Mateus 11, 28 ao 30, eu queria que você voltasse aí para... A gente está em Mateus 12, volte um pouco, Mateus 11, 28 ao 30, é o finalzinho do capítulo 11, onde ele diz assim: venham a mim, Jesus falando aqui, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É após Jesus fazer esse convite, né? Acontecem algumas coisas depois, aí vem Mateus e registra lá no capítulo 12, o que a gente leu no início. Ele não gritará, ele não discutirá, não se ouvirá sua voz nas ruas, ele não esmagará o caniço, né? A vara que está rachada, ele não apagará o pavio que está ali quase se apagando. É após esse convite aqui que ele está dizendo que Jesus é esse homem manso e humilde de coração. Jesus é esse Salvador que diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E é sobre isso que eu queria refletir, compartilhar com você nessa noite. Jesus fala conosco hoje. E como Jesus nos fala? Ele nos fala pelo Espírito Santo. No texto que nós lemos no início, o versículo 18, ele diz lá, porém, nele, estará sobre ele o meu Espírito. Lá em Mateus 12, versículo 18. Ele vai dizer no finalzinho do versículo, né, ele diz assim, se eu ler novamente o 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará a justiça às nações. Jesus fala pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a presença de Deus aqui nesse mundo, aqui entre nós. É a presença de Deus em nossas vidas. Porque Jesus disse em João capítulo 16, é uma das passagens onde ele disse aos discípulos, quando eu voltar ao Pai, ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele estará com vocês, ele guiará vocês a toda a verdade. Ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu ensinei a vocês. O Espírito Santo, que a Bíblia diz que também é Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. É o Deus que se mostra, que se relaciona conosco de três formas: o Pai, que criou todas as coisas, o Filho, que veio, se fez homem, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita do Pai, e que voltará outra vez para reinar eternamente, para estabelecer o seu reino. Mas o Espírito Santo, que estava lá desde a criação, a Bíblia diz lá em Gênesis, se você observar o capítulo 1 de Gênesis, diz, a terra era sem forma e vazia, havia água sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre a terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus presente conosco, é Deus habitando conosco, e é o Espírito Santo, e aqui diz que esse Espírito Santo estava também sobre Jesus.
era a presença de Deus com ele. Por isso que ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. E aí o texto vai dizer também que ele ensinaria a justiça de Deus. Olha o que diz João 16, do 8 ao 11, sobre essa questão do Espírito ensinar a justiça de Deus. João 16, capítulo 16, do 8 ao 11, diz assim, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus estava dizendo aqui, ensinando aos discípulos, e ensinando para nós também, que o Espírito Santo é quem convence o homem, o ser humano, é quem convence o mundo, é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o que é o pecado? Que o Espírito Santo nos convence, ele diz, do pecado porque os homens não creem em mim. Do pecado porque as pessoas preferem rejeitar a salvação de Deus que está em Jesus Cristo, rejeitar o Salvador que Deus manda para salvar a humanidade. E aí é o Espírito Santo quem nos convence disso. Quando alguém abre o seu coração, quando alguém diz, eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, é o Espírito Santo quem está convencendo, é o Espírito Santo quem está falando ao seu coração. Por isso que Jesus diz que é Ele quem convence do pecado. Da justiça, Ele diz, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, porque quando Jesus morresse ali pelos nossos pecados, Ele seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, voltaria ao Pai. Ele estaria ali cumprindo a justiça de Deus, morrendo pelos nossos pecados. Por isso que estaria cumprindo a justiça de Deus. O preço pago pelos nossos pecados foi a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Por isso que agora foi feita a justiça de Deus. Por isso que Ele pode nos perdoar todos os nossos pecados e pode nos salvar. E do juízo, como Ele diz, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Sabe o que é que isso significa? O diabo, o inferno já estão condenados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, onde está a morte a tua vitória? Lá no livro de Romanos. Jesus, quando morre, suas últimas palavras são, está consumado. Sabe o que representava essas palavras? Essa expressão está consumado era usada nos tribunais daquele tempo. E significava, a dívida está paga. Não há mais nenhuma dívida. Não há nada que nos separe de Deus. A dívida dos nossos pecados foi paga quando Jesus morreu ali na cruz. Então ele diz, o príncipe deste mundo, o diabo, estava sendo julgado, condenado naquele momento, porque ele perdeu. Quando Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia. O diabo, a Bíblia diz que é o inimigo de nossas almas. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos aprisionar, porque quando o homem peca e desobedece a Deus, rejeita o plano de Deus, lá em Gênesis, e aceita a oferta da serpente, que era o diabo, Satanás, quando o homem aceita a oferta dele, quando o homem se deixa enganar por ele, ele estava assim, rejeitando o plano maravilhoso de Deus, de uma vida eterna com Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis mesmo, lá vai dizer também, que Deus, aparece ali a primeira promessa, a primeira profecia, que a serpente enganou ali o homem, né? Quando eu digo o homem é a mulher, os seres humanos. Mas diz também, ele diz lá que colocaria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Ele diz, e virá aquele descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo João em uma de suas cartas escreve e diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos convida, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse é aquele Jesus, é o Salvador que disse em João capítulo 8, versículo 32, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aí as pessoas disseram, mas nós não somos escravos, não somos prisioneiros. Jesus disse, sim, todo aquele que vive no pecado, aquele que vive cometendo o pecado, é escravo do pecado.
Mas ele disse também no versículo 36 de João 8, se pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, vocês serão livres de verdade. Por isso que ele veio, e o príncipe desse mundo, o diabo, já está condenado. E nós aprendemos com isso, é que Jesus fala conosco. Ele fala comigo, fala com você hoje, por meio do seu Espírito Santo, para nos dizer que Deus quer perdoar os nossos pecados, que Deus quer perdoar o nosso passado, seja ele qual for, que não há passado que nos deixe aprisionados, que não há nada que venha a nos impedir de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, porque Ele fala conosco hoje, por meio do seu Espírito Santo. Ele fala para nos perdoar, para restaurar a nossa vida, para nos libertar das nossas prisões, dos nossos cativeiros. Jesus é esse que veio para que, como diz o texto, a cana, a vara que estava rachada, não seja quebrada, mas seja restaurada, para acender de novo a chama da fé, da comunhão com Deus, com a sua presença em nossas vidas. Isso nos ensina também, meus irmãos, que Ele entende a nossa dor, Ele entende os nossos conflitos, mas Ele está dizendo hoje, você só precisa vir a mim, Jesus, aprender de mim, e eu lhe darei descanso, lhe darei perdão e darei descanso para a sua alma. Nós só precisamos ir até Jesus, aprender dEle, estar em comunhão com Ele. É disso que nós precisamos, é disso que a humanidade precisa. A humanidade, quando eu estava pesquisando sobre esse texto, achei interessante um estudo que alguém, não gravei o nome da pessoa, mas dizia, olha, Jesus não está preocupado, Ele não está interessado em manifestações públicas. Esse termo, quando diz, Ele não gritará nas ruas, não se ouvirá a sua voz, estava dizendo, porque lembre que em vários momentos da vida de Jesus, a multidão, até os seus irmãos inclusive, queriam pegar Ele, às vezes até a força, para tornar Ele rei, para fazer uma revolução, uma manifestação pública ali em Jerusalém, e tornar Ele rei, pelos milagres, por tudo que eles viram Ele fazendo. E quantas vezes Jesus foge da multidão, quantas vezes Jesus diz, a gente nesse texto viu aqui dizendo, olha, digam as pessoas que fui eu que fiz, que fui eu que curei e tal, porque não era chegada a sua hora. E quando chega diante de Pilatos, ele sendo julgado ali, né, o governador romano, ali na Judéia, ele diz, mas eu tenho autoridade para lhe soltar, e as pessoas estão dizendo que você quer ser rei, quer liderar uma revolução, e Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Nenhuma autoridade você teria se não fosse concedida pelo Pai. Jesus chega a dizer, eu poderia rogar ao Pai, Ele mandaria legiões de anjos para me libertar. Mas Ele diz, eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Meu reino não é deste mundo, é o que Jesus disse. Jesus não precisa que a gente vá fazer um movimento político, Ele precisa que nós estejamos indo até Ele, aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Porque Ele quer que o reino dEle se estabeleça aí, no seu coração, no meu coração. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Esse é o reino que Ele quer estabelecer. Nós precisamos ir até Jesus. Nós aprendemos também desse texto que Jesus não quer impor nada a nós. Tem um texto que eu gosto muito em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, esta é a palavra do Senhor, Zacarias, profeta Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Era Deus dizendo ali a um homem que era um líder militar, lá no Antigo Testamento, dizendo, olha, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí, Jesus não precisa também impor a sua vontade. O reino de Deus não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado sequer a crer nele, não somos obrigados. Mas eu gosto de um texto que está no livro de Jeremias, eu não lembro a referência, mas ele diz assim, é Deus dizendo ao povo, por meio do profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei,
e com benignidade eu te atraí. Deus nos atrai à sua presença, Deus nos atrai à comunhão com Ele, Deus nos atrai ao arrependimento, Deus nos atrai até Ele com o seu amor, com a sua bondade. Nós cantamos aqui no início do culto o Salmo, que diz, certamente lá no Salmo 23, que a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão por toda a minha vida. Deus nos cerca com o seu amor, e Ele nos atrai com o seu amor. Jesus é esse Salvador que fala conosco ainda hoje, dizendo: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso para a sua alma, eu darei perdão. Esse é o convite de Jesus. Ele não obriga, Ele não impõe. Se vocês acham que nós estamos aqui todos os domingos porque nós temos a obrigação com Deus, se nós fizermos dessa maneira, nós estamos equivocados. Não é por obrigação, não é porque temos uma obrigação, é porque nós amamos. Porque a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É por amor. Por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. O primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ele diz: esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui porque amamos. Nós nos reunimos todas as sextas, alguns na quinta, outros na terça, mas nos reunimos nos pequenos grupos, nas casas que estão abrindo as suas portas, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos ensina a amar uns aos outros. Por isso nós escutamos as pessoas, por isso nós somos ouvidos por elas também, por isso nós compartilhamos do amor de Cristo. Por isso nós somos abençoados ao estar compartilhando do amor de Cristo e compartilhando daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Jesus também não precisa de técnicas humanas para falar conosco. 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus em Atos 9, e ele tem um encontro com Jesus, com o Espírito Santo de Jesus, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir os cristãos. E aí ele vê uma luz forte e ele cai, e aquela voz diz a ele: Paulo, era Saulo ainda, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue, mas você é para mim um vaso escolhido, e você vai levar o meu evangelho, você vai testemunhar de mim a todas as pessoas que eu te enviar. E aí depois o apóstolo Paulo, já convertido, já um homem que se encontrou com Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, veja o que ele diz, escrevendo aos irmãos, aos coríntios, os irmãos da igreja em Corinto. Ele diz assim, 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus não precisa, para falar conosco, de técnicas de sabedoria humana, sabe? Às vezes as pessoas usam vários artifícios para emocionar as pessoas, para tentar mostrar um verdadeiro espetáculo, e Paulo está dizendo: a mensagem que eu levei para vocês foi Jesus Cristo crucificado, crucificado pelos nossos pecados, foi Cristo que morreu por mim e por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Em outra parte da carta ele vai dizer: o que eu entreguei a vocês foi a mensagem que eu recebi do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que deve ser pregada, essa é a mensagem que deve ser ensinada. O que o mundo precisa ouvir e entender é que nós precisamos ir até Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Precisamos dele em nossas vidas. E ele fala por meio do seu Espírito Santo. A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, tem um texto, acho que é em Hebreus, eu também não lembro a referência, mas ele diz, a palavra de Deus, não sei se é Hebreus 4:12, depois procurem aí, mas ele vai dizer assim, a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo da nossa alma, do nosso ser, a ponto de dividir juntas e medulas. Ele diz que a palavra de Deus é essa espada que fala ao mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus, Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. O Evangelho por si só, a mensagem de salvação, fala aos nossos corações. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Porque quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo. Ele traz a palavra que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. Não precisa usar técnicas humanas, não precisa tentar enganar as pessoas, emocionar, forçar, como a gente diz, forçar a barra. O Espírito Santo é quem fala. Foi ele que inspirou essa palavra. Pedro, na sua carta, ele vai escrever, diz assim, nunca nenhuma parte da profecia foi escrita, foi dada por vontade humana. Ele diz, mas homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas profecias. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo também, ele diz, toda a Escritura, tudo isso aqui que nós temos, ele diz, é inspirada por Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir em toda a justiça. E ele diz, a fim de que a pessoa que segue a Deus, a pessoa que segue a essa palavra, seja preparada, esteja habilitado, preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente, o Evangelho é suficiente para falar aos nossos corações, porque é o Espírito Santo quem fala aos nossos corações. Jesus fala conosco hoje pela sua palavra. Ele nos fala de forma amorosa, com misericórdia de nós, e nos convida ao arrependimento e ao perdão. Jesus nos convida para aprender dele, para viver em comunhão com ele. E qual é a resposta que nós temos para ele hoje? Como é que nós respondemos ao convite do Salvador que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a sua resposta ao convite do Salvador? Jesus Cristo, que fala de maneira amorosa, de maneira misericordiosa para você hoje. Eu quero encerrar com um texto de Hebreus 3, 7 e 8, onde a palavra de Deus diz assim, Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, falando pela palavra de Deus, não endureça o seu coração. Jesus está convidando hoje, para que você venha até Ele, para que você o confesse, como seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a orar, diante da palavra que você ouviu hoje, diante daquilo que a palavra tem falado, a palavra de Deus tem falado ao seu coração. Qual é a sua resposta para Jesus? O que você tem para dizer a Ele hoje? Quero convidar você a orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos diante do Senhor. E como é bom saber que o Senhor fala conosco, como é bom saber que o Senhor fala com amor, com misericórdia, com graça, que o Senhor nos convida para o arrependimento, para o perdão, nos convida para nos salvar, para nos libertar, nos convida para restaurar as nossas vidas. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa hora. O Senhor conhece os corações, conhece cada vida que aqui ouviu a Tua palavra. É o Teu Espírito Santo, Senhor, quem convence. É o Teu Espírito Santo quem toca nos corações, não somos nós. Faz a obra que o Senhor deseja fazer em cada coração, em cada vida. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Que seja feito, ó Deus, a Tua vontade. Que
cada um aqui nessa hora, se coloque diante do Senhor e assim responda ao teu convite de amor, que chama para o perdão, que chama para a libertação, que chama para a restauração, que chama para receber uma nova vida do Senhor. Faz a tua obra, Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Eu queria